Arctos, o urso pardo, é um mamífero onívoro da família Ursidae. Possui um corpo pesado, cauda curta e garras afiadas. O pelo é longo e espesso, variando de branco a castanho escuro. Existem várias subespécies, como a maior delas sendo o urso de Kodiak, que pode pesar até 800 quilos e medir até 3 metros de altura quando bípede. Eles são encontrados em regiões como a Sibéria, Alasca, norte do México, Himalaia, norte da África e, obviamente, as ilhas de Kodiak, onde está a maior subespécie. Os ursos pardos são conhecidos por sua capacidade de correr até 50 km por hora, nadar, subir em árvores e equilibrar-se em pé com as patas traseiras. Sua dieta inclui mel, frutas, larvas, peixes, pequenos roedores e carniça de grandes animais. O urso pardo é uma espécie de mamífero onívoro comum na América do Norte. As cores desse animal variam muito entre marrom claro e escuro. Apesar de não ser considerado uma espécie de alto risco de extinção, a população deste animal foi reduzida devido à caça e à perda de habitat. Essa espécie utiliza sons, movimentos e cheiros para poder se comunicar, ou seja, eles rosnam ou grunhem para conseguir chamar a atenção de outros ursos pardos. Isso acontece principalmente na comunicação entre as fêmeas e seus filhotes ou durante o período de reprodução, em que os machos brigam uns com os outros pela oportunidade de se relacionar, acasalar com as fêmeas. Além disso, um hábito muito comum dos ursos pardos é o de se esfregar em árvores para deixar o seu cheiro e informar outros ursos sobre a sua presença. Eles também são animais solitários, que vivem sozinhos, com exceção da fêmea que vive com seus bebês até eles atingirem a maturidade sexual. O urso pardo é um animal rápido, que pode correr até 56 km por hora em curtos períodos e também curtas distâncias. Eles também são bons nadadores, conseguindo subir em árvores devido às suas garras afiadas, o que vai facilitar ainda mais na caça dos alimentos. Por fim, a longevidade dessa espécie é de 25 a 30 anos. Esse animal pode ser encontrado em diversos estados nos Estados Unidos, incluindo a ilha de Kodiak, e no sul do México, perto das planícies, dos rios e dos desertos dessas regiões. Devido aos anos de caça predatória por parte dos seres humanos, a população do urso pardo é pequena. Porém, trabalhos de conservação de espécies e leis que protegem os animais ajudam a mantê-lo longe do risco de extinção. Ursos pardos costumam hibernar durante o inverno para garantir sua sobrevivência, já que esse período tem escassez de alimentos. Eles se escondem em tocas, reduzindo seus batimentos cardíacos e usando apenas a reserva de gordura para se manterem vivos durante a época. Veja agora o conflito de dois machos disputando uma fêmea. Mom needs to be careful. To get to her, the winner would kill her cubs. Backing off is the only option. Exhausted from the battle, the hulking male can't keep up. They've escaped. Dependendo da duração do inverno, esses animais ficam cerca de 7 meses dentro de suas tocas. Porém, diferente de outras espécies que hibernam, o sono do urso pardo é facilmente interrompido, o que faz com que muitos especialistas não o considerem como os verdadeiros hibernadores. Os primeiros a saírem desse estado são os machos, seguidos pelas fêmeas, e as fêmeas com seus filhotes. Depois de encontrar um macho para procriar, a mãe ursa consegue congelar o desenvolvimento de seu embrião até que ela consuma alimento suficiente para hibernar. O processo é conhecido como implantação tardia,
e é uma característica de todas as espécies de ursos e alguns carnívoros como doninhas e focas. Caso a fêmea não consiga ganhar peso suficiente durante esse período, a gestação é descontinuada. Quando ela consegue prosseguir com a gestação dos embriões, os filhotes se desenvolvem durante a hibernação e nascem por volta dos meses de janeiro e fevereiro. Os cuidados com os filhotes ocorrem um pouco depois que eles nascem, ainda dentro das tocas de hibernação, até os 2 anos de idade. Porém, em regiões com escassez de alimentos, é comum que eles fiquem com a mãe por mais tempo. Por volta dos 5 anos de idade, os ursos atingem a maturidade sexual. As principais causas da redução da população dos ursos pardos são a caça ilegal e o crescimento urbano exacerbado. Isso fez com que essa espécie fosse considerada em risco de extinção pelo fim do século XX e início do século XXI. Entretanto, a população de ursos pardos aumentou graças às políticas de conservação e o trabalho de parques ecológicos, fazendo com que a espécie saísse da zona de risco. É importante frisar que, para que o número não diminua novamente, a manutenção da conservação deve ser constante. Agora vejam a imagem de urso pardo adulto predando um peixe no ambiente aquático. Os ursos pardos são onívoros, mas a sua preferência é se alimentar de carne. Observem esta imagem: 2 ursos pardos machos adultos se enfrentando na disputa de uma fêmea. Os ursos pardos têm uma distribuição geográfica muito ampla, habitando regiões da Rússia, Ásia Central, China, Canadá, Estados Unidos, especialmente o Alasca, Escandinávia, região dos Cárpatos, especialmente a Romênia, Anatólia e Cáucaso. Eles são adaptáveis a diversos ambientes, desde florestas temperadas a regiões polares. No entanto, algumas subespécies, como o urso do Atlas e o urso marrom do Himalaia, estão em risco crítico de extinção devido à caça ilegal e à perda de seu habitat. Os ursos pardos foram caçados intensamente no passado, levando a redução significativa em suas populações. No entanto, com a implementação de medidas de conservação, suas populações começaram a se recuperar. Hoje, são protegidos em muitas regiões, e a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, classifica a espécie como pouco preocupante. A caça de ursos pardos é permitida apenas em casos específicos, como quando os animais são considerados perigosos ou feridos. Veja agora essa imagem chocante e inusitada. Um cão conseguindo intimidar um urso pardo. Essa imagem é de fato intrigante. Agora vamos ver um compilado de machos adultos se enfrentando por território, alimentos e fêmeas. Os ursos pardos são excelentes nadadores porque eles precisam capturar presas como peixes, nessa imagem que vocês estão vendo e nas imagens a seguir.
mais dois machos em um duelo feroz. Nesta imagem, um dos ursos ficará bípede, com a intenção de se parecer maior a seu adversário e também intimidá-lo de uma maneira ainda mais eficaz. Agora veja um vídeo de uma fêmea protegendo seu filhote de possíveis invasores, incluindo esses seres humanos que estavam filmando esses animais. Percebam o cuidado parental muito evidente na fêmea. Ela protege seu filhote de tudo que se aproximar. Elas literalmente dão a vida aos seus filhotes. O cuidado parental é muito evidente nessa espécie. Nada poderá se aproximar do filhote. Senão, sofrerá as consequências ainda mais graves. O urso pardo é uma espécie-chave em muitos ecossistemas, desempenhando um papel fundamental na manutenção do equilíbrio natural. Sua conservação é crucial por diversas razões. Engenheiro ecológico. O urso pardo molda o ambiente ao seu redor. Ao cavar em busca de raízes e roer árvores, ele contribui para a dispersão de sementes, a criação de habitats para outros animais e a reciclagem dos nutrientes no solo. Indicador ambiental. A presença e a saúde das populações de ursos pardos serve como indicador da qualidade geral do habitat. Se os ursos estão prosperando, é provável que outros animais e plantas também estejam. Valor cultural e turístico. O urso pardo é um ícone cultural em muitas regiões, sendo representado em mitos, lendas e histórias. O turismo de observação de ursos pode gerar renda para comunidades locais e promover a conscientização sobre a importância da conservação. Diversidade biológica. A conservação do urso pardo ajuda a preservar a diversidade biológica, protegendo não apenas a espécie em si, mas também os ecossistemas dos quais ela depende. As principais ameaças ao urso pardo incluem perda de habitat, a expansão agrícola, o desenvolvimento urbano e a fragmentação de florestas reduzem o espaço disponível para os ursos. Caça ilegal. A caça por troféus e a caça para proteger rebanhos ainda são problemas em algumas regiões. Conflitos com seres humanos. O aumento do contato entre ursos e humanos pode levar a ataques a pessoas e propriedades, resultando em retaliação. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas podem afetar a disponibilidade de alimentos e alterar os padrões de migração dos ursos. Para proteger o urso pardo, são necessárias ações como criação de áreas protegidas, aumentar o número e a conectividade de áreas protegidas para garantir a existência de habitats adequados para os ursos, manejo de conflitos, implementar medidas para minimizar os conflitos entre ursos e humanos, como o uso de cercas elétricas e a educação da população local. Combate à caça ilegal, reforçar a aplicação das leis de proteção aos animais e promover a conscientização sobre a importância da conservação. Restauração de habitats, restaurar habitats degradados para aumentar a disponibilidade de alimentos e abrigo para os ursos. Monitoramento das populações, realizar estudos para monitorar as populações de ursos e avaliar a eficácia das medidas de conservação. Em resumo, a conservação do urso pardo é essencial para a saúde dos ecossistemas e para a manutenção da biodiversidade. Ao proteger o urso pardo, estamos protegendo a nós mesmos e as futuras gerações.
dați de mâncare și vin spre noi. Și mai avem grupul lung, vă rog, nu vă opriți, vă rog. Vă rog să nu vă mai opriți.